Irmão, você precisa crer que quando você está orando, o céu está em movimento. É o que a música que nós ouvimos aqui falou. Enquanto a igreja ora, Deus está trabalhando. Você não está vendo, mas o céu já está em movimento. Irmão, isso é muito poderoso. É muito poderoso. A palavra fala que o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Eu creio muito que isso se refere à oração, irmão. Porque a palavra é muito clara. O que você pede, você recebe. E quando você busca, você encontra. Irmãos, a arma que nós temos espiritualmente é a oração. E talvez você não saiba, existe muita ignorância nesse aspecto. E Jesus avisou, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E é para isso que Deus faz esses devocionais aqui, é para isso que Deus levanta pessoas, para que esse conhecimento possa ser proliferado. Tem pessoas que estão sendo atacadas em várias áreas da vida. Tem pessoas que estão sendo atacadas na área financeira, no relacionamento, na saúde. Esses dias agora, uma pessoa da querida nossa, nós tivemos um sonho, minha esposa teve um sonho com ela, e nesse sonho, era um sonho profético, e o significado dele é que tinha um devorador financeiro na vida dessa pessoa. Tinha um devorador financeiro na vida dessa pessoa, ou seja, o Satanás estava atacando a vida financeira dessa pessoa. E aí quando ela foi avisar essa pessoa, a pessoa falou, olha, mas eu não sei, meu iPhone quebrou, mas fui eu que quebrei, né? Aconteceu tal coisa, mas isso não é espiritual, fui eu. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Você não está entendendo, irmão. Você quebrou, alguém precisa ser um instrumento para que algo quebre, né? Não é que o copo está aqui e do nada o copo em cima da mesa vai pá, quebrar. Pode acontecer? Pode. Só que quando você está dirigindo um carro, você está dirigindo o carro. Só que as coisas à tua volta foram tramadas para o acidente. Imagina, não foi engano, não foi distração minha. Não, irmão, você tem... Abra os olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mundo espiritual pressiona o mundo físico. Essa palavra é muito boa. O mundo espiritual pressiona o mundo físico. Quando você entra em águas mais profundas, você vai mergulhar. Você não pode mergulhar a partir de uma profundidade X. Porque a pressão da água é muito forte e você não aguenta a pressão da água. Então existem equipamentos diferentes para que você possa mergulhar em profundidades diferentes. Porque a pressão da água que envolve o mergulhador pode fazer ele morrer. A pressão te pressiona, te aperta, você está entendendo? O mundo espiritual é assim. O mundo espiritual é como um mergulhador no fundo do oceano. O mundo espiritual ele te aperta, ele te pressiona. Você fica embalado a vácuo no mundo espiritual. Você está entendendo? Tem algo acontecendo aqui, irmão. O mundo espiritual, ele te envolve a vácuo. E aí você fica pressionado, ansioso, estressado, preocupado, você fica tudo embalado a vácuo. Já viu uma fruta embalada a vácuo? Aquelas coisas que você compra no mercado? Minha esposa compra abóbora embalada a vácuo. Ela vem tudo cortadinho, quadrado e o saquinho está todo chupado, não tem ar dentro. Você está entendendo o que eu estou falando? O mundo espiritual te envolve a vácuo. Aí você pega, coloquei o celular na mesa e quebrou. Irmão, cuidado, não. Você precisa ver os sinais à tua volta. Você está sendo pressionado. Você está sendo pressionado pela pressão do mundo espiritual. Só que você, como tem olhos carnais, muitas vezes, você não, né? Nós aqui já sabemos, mas as pessoas, como tem olhos carnais, elas não enxergam o que está acontecendo. Não enxergam. Elas falam, coincidência. Não, não tem coincidência. Fui eu que coloquei o celular com força na mesa. Sim, foi você que colocou com força. Mas o que estava te envolvendo naquele momento, a pressão, o ódio, a raiva de colocar com força, pá! Quem causou isso? Você precisa começar a discernir as coisas espiritualmente, meu irmão. Em nome de Jesus. Alguém falou ali do casamento. Quem está com problema no casamento? Quem tá com desafios no casamento? Fala aí.
Irmão, isso é uma das áreas mais atacadas por Satanás. Olha lá, Babs Queiroz falou: irmã, você está embalado a vácuo no mundo espiritual. Teu casamento está embalado a vácuo. Você está sofrendo pressão no casamento. Pressão. E a ignorância, não o seu caso, porque eu sei que você já sabe, mas a ignorância das pessoas fazem elas sucumbirem. Porque elas não entendem como batalhar espiritualmente. Vou falar, o inimigo não queria que essa live acontecesse. Mas em nome de Jesus eu declaro que nenhuma interferência vai acontecer. Eu estou sentindo o mundo espiritual assim, ó. O inimigo não queria que isso acontecesse, porque esse tipo de conhecimento liberta a tua vida. Esse tipo de conhecimento liberta a tua vida das forças das trevas, em todas as áreas. Em todas as áreas. Todas as áreas, estou te falando, meu irmão e minha irmã. Isso é muito sério. É muito sério. Muito sério. O casamento, o que a gente pensa quando está na ignorância? Fala, não, fui eu que me estressei e falei o que não devia. Tá, mas esse estressar e falar o que não devia, fala Narciso, esse estressar e falar o que não devia, você precisa entender uma coisa. O teu estado natural não é esse. Você foi influenciado por algo espiritual para que isso acontecesse. Como que um casamento termina, irmão? Como que um casamento termina? É do dia para a noite, está tudo bem, daqui a pouco terminou? Não. Existe uma opressão das trevas no teu casamento que faz com que as tuas ações, os teus pensamentos, as tuas palavras conduzam para isso. Só que vamos lá, você compreende que o Espírito Santo ele te influencia dentro de você? Como que o Espírito Santo fala? De diversas formas, e uma delas é através dos teus pensamentos. Quando a voz do Espírito Santo vem como se fosse um pensamento teu. E aí, conforme você vai aprendendo a ouvir a voz, você vai discernindo o que é a tua alma e o que é o Espírito de verdade. Mas quando vem como pensamento. Então você entende que o mundo espiritual influencia os teus pensamentos? Você entende que o mundo espiritual influencia a forma que você age, o que você está sentindo? Porque o fruto do Espírito é a alegria, por exemplo. A alegria, a palavra fala, lá em Gálatas 5. Alegria é um fruto do Espírito. Então, você tem um estado emocional, de estado mental, de comportamento, porque você está alegre, você está sempre sorrindo e tal. Isso provém do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Só que da mesma forma que essas coisas boas provêm do Espírito, as coisas ruins também provêm do Espírito. Você está achando que é você. Eu acho muito perigoso quando alguém fala que as coisas não são espirituais. Eu acho muito perigoso porque você está colocando tudo que é espiritual junto na caixinha do que não é. Eu prefiro achar que tudo é espiritual do que achar que nada é. Está entendendo? Quando eu acho que as coisas não são espirituais, eu fico confuso e coisa que é espiritual eu coloco na caixinha do que não é. Não, irmão. Você vai começar a discernir. É espiritual. Ó, a Babs falou, ele cometeu adultério. Perdoei e tenho usado o amor constrangedor, mas ele está perturbado e longe de casa há 2 meses. Diz que me ama, mas até a fisionomia dele mudou. Não vou quebrar a aliança. Babs, irmã, oração. O que fez o teu marido pecar foi um demônio chamado Pombagira. É um demônio que age nessa área de prostituição, de adultério. E ele com certeza, eu não tenho a mínima dúvida, ele está sendo oprimido por demônio. Eu não tenho a mínima dúvida. A mínima, eu tenho certeza do que eu estou te falando. Ah, mas ele é um mau cara. Não, você não está entendendo. Ninguém em sã consciência faz isso. O mundo espiritual, ele te envolve como se fosse uma magia. Quando você vê, você está fazendo algo que não queria fazer. Está entendendo? O que vai libertar e salvar o teu casamento é a oração. Oração para libertar o teu marido todos os dias. Em nome de Jesus você vai orar pesado. Ele vai ser liberto. Oração para ele voltar para casa, oração para a unidade de vocês. Ele vai ser liberto. Ele vai ser liberto, eu tenho certeza. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Amém? Você precisa compreender, meu irmão, que as coisas são espirituais. E quando a gente fala dessa questão das coisas serem espirituais, tem uma arma poderosa que move o mundo espiritual, que é a oração. Essa música que nós ouvimos aqui da Maria Marçal fala, enquanto a igreja ora, Deus está trabalhando. Você não está vendo,
mas o céu já está em movimento. Irmão, você não está vendo, mas o céu está em movimento. Eu fico imaginando assim, ó, imagina uma água parada. Parada. A superfície da água plana, tudo paradinho, quietinho. Tudo quietinho. Aí você colocou o joelhinho no chão. Começa uma trepidação na água. As águas ficam tensas. Algo vai acontecer. Quando você abre a tua boca e começa a falar, eu vejo, irmão. Eu vejo. Eu consigo crer que o mundo espiritual é assim. Assim, ó. Todos aqueles demônios estavam parados à tua volta, eles fugindo, correndo. Os anjos chegando. Eu tive uma visão esses dias. Eu tive uma visão, agora uns 2, 3 dias atrás. Estava de joelho orando. E quando Deus falou, profetiza, declara. E a hora que ele falou isso, eu ia começar a profetizar para as promessas de Deus se cumprirem, eu ia declarar as coisas acontecendo. E eu vi, irmão, como se fosse um monte de anjos parado. Deus me deu essa visão em espírito. Um monte de anjos parado. Você já viu quando tem aquela corrida, corrida de 100 metros no estádio? Que os corredores ficam todos parados esperando a contagem e quando libera, ele sai correndo. Tem um negócio no pé deles, né, que empurra eles e eles podem começar. Eles não podem queimar a largada. Já viram isso? Eu vi um monte de anjo assim. Eles estavam numa comporta, meio que esperando assim para dar a largada. E eu tive certeza que quando eu ia começar a orar, os anjos iam. Eles estavam só esperando eu começar a orar. Irmão, eles estavam só esperando eu começar a orar. Você está entendendo? Porque quando eu comecei a orar, os céus liberaram. E eles foram. O problema é que você fica esperando ver o resultado imediato. Você não está vendo, mas o céu já está em movimento. Quantos e quantos testemunhos eu já vi, já tenho na minha vida a respeito da oração. Vi em familiares pelos quais eu orei. Você está entendendo? Isso é muito sério. A Shirley falou ali, existe o livre-arbítrio. Sim, existe o livre-arbítrio, mas você precisa entender como funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual te envolve. O Espírito Santo com certeza avisou ele. Com certeza avisou. Porque o Espírito Santo nos avisa e nos convence dos nossos pecados. Se o Espírito Santo avisou ele. Eu creio que avisou. Agora, você precisa entender que as pessoas vão sendo envolvidas numa trama como de uma teia de aranha. O mundo espiritual te envolve em uma trama como de uma teia de aranha. Se você não discerne o que o Espírito Santo está te dizendo, você começa a pisar. E depois que você pisou, você está grudado na teia. E a aranha te envolve. O mundo espiritual é igual. Ninguém cai no pecado do dia para a noite. Ele vai sendo envolvido nesse pecado. Porque o mundo espiritual é sedutor. Os demônios, eles sabem como seduzir uma pessoa. Então, se você não tem uma vida vigilante, por isso que Paulo falou, vigiai e orai sem cessar. Porque o dia que você deixar de vigiar ou deixar de orar, você vai ser envolvido na trama do pecado. Você é uma presa fácil. Você é uma presa fácil. Parece que está tudo bem. Cuidado. Quando parece que está tudo bem, você tem que tomar cuidado. Porque o mundo espiritual não parou. O mundo espiritual não parou de trabalhar. Irmão, o que liberta a tua vida é a oração. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Recebe isso em nome de Jesus. Olha lá, Bial falou, passei por isso no meu casamento. Quando entendi as artimanhas do inimigo, meu casamento foi restaurado. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, eu posso dizer eu mesmo. Passei por muitos conflitos no relacionamento. Como todo casal passa. Passei por vários com a minha esposa. Só que quando a gente começou a entender o jeito que Satanás estava entrando em cada uma das coisas, acabou. Cada uma das discussões, vou repetir, cada uma das discussões tinha influência espiritual. E quando Deus começou a revelar pra gente como que as coisas aconteciam, Satanás entrava com um pensamento, aí você começava a acusar a esposa na tua mente, daqui a pouco você estava falando grosso com ela. E aí começa com seta inflamada, irmão. Quando ele não pode se aproximar de você, porque tem anjos à tua volta, ele joga seta. Mas ambos têm que querer lutar, né? Não, precisa só de um querendo lutar. Um só. Um só. Não precisa de ambos querendo lutar. Isso é um pensamento da alma. E eu vou falar, sabe o quê? Se chama orgulho. Porque é como se você falasse assim, não, mas eu não vou lutar sozinho.
eu não vou me humilhar sozinho, os dois têm que estar na mesma direção. Não. Quando você conhece o teu Deus e você crê no que Ele pode fazer, você se humilha para ter o que você quer. Você se humilha para ter o que você quer. O problema é o orgulho. A gente fala, não, mas ele não quer mais, eu não vou lutar sozinho. Não, você vai se humilhar. Se você quer, se você crê que essa é a vontade de Deus para você, você vai se humilhar em oração. Você vai se humilhar. Pode estar com outra, pode estar fazendo qualquer outra coisa. O que impede você de se humilhar? O teu orgulho. E o orgulho foi a mesma coisa que separou, que derrubou Lúcifer do céu. Foi a mesma coisa. O orgulho é a raiz de todo pecado. Quando você quiser algo de verdade, você vai se humilhar por esse algo, e Deus faz. Você não precisa dos dois agindo. É óbvio que você não pode manipular a vontade de outra pessoa. Né? Você começa a orar para a pessoa se apaixonar por você. Não. Ó, a Shirley falou, me arrastei 6 anos, no último ano adoeci, depressiva. Talvez você tenha se arrastado com a alma, não com o espírito. E eu vou te falar, a sua depressão é espiritual. Um monte de gente não vai gostar disso, mas é verdade. Você está sendo oprimida, ou estava sendo oprimida por espíritos malignos. Oprimida. O nosso erro é achar que os pensamentos são nossos. Meu irmão, eu estou te falando por experiência própria, eu não estou te falando da boca para fora, não. Eu já tive depressão profunda e eu não entendia que era espiritual. Depois que eu fui discernir. Irmão, isso é muito sério. Você precisa entender o poder da oração. É sério, irmão. É muito sério. Eu vou ficar falando disso até você entender, até entrar. Eu ia falar de manipular a vontade de outra pessoa. É lógico, eu vou orar para fulano começar a gostar de mim. Não. Talvez essa não seja a vontade de Deus. Você precisa discernir com Deus. Só que se você tinha um casamento, uma aliança diante de Deus, eu não creio que era a vontade de Deus separação. Tem coisas que você sabe no teu espírito, você tem paz no coração para orar. Você sabe discernir, na verdade você sabe, o Espírito Santo te ajuda a discernir o que é para você orar e o que não é. Olha lá, pensou até em suicídio, espírito da morte. Um ser humano não pensa em suicídio, quem pensa em suicídio por você é o demônio que está te afligindo. Irmão, vocês conseguem compreender isso ou não? É muito pesado assim? Vocês ficam reticentes, meio descrentes, ou vocês estão crendo no que eu estou falando? Eu estou falando, essa é a chave para mudar a vida de vocês. Ah, Gia, a chave é Jesus. É óbvio, mas tem gente que aceitou Jesus e continua vivendo esse monte de coisa aí. Ah, meus irmãos, se vocês soubessem o poder que a oração tem. Se vocês soubessem no poder que o nome de Jesus tem, meus irmãos, se vocês soubessem, vocês não podem negligenciar a oração é muito forte, muito poderosa. Vamos ler versículo para falar disso, irmão? Ó, Tiago, capítulo 5, versículo 17, fala assim: Elias era homem semelhante a nós. Ou seja, ser humano. Porque a gente vê os caras na Bíblia e fala, esse cara era um santo, né? Encontrava Deus cara a cara, e etc. Não tem ninguém como ele. Não, ele era ser humano, ele tinha emoção, tanto é que Elias entrou em depressão também, viu? Quando Jezabel estava perseguindo ele se isolou numa caverna e falou, quero morrer, me mata, Deus. Meu Deus, o Elias, o profeta de Deus que fazia milagre atrás de milagre, sinal atrás de sinal. Depois de tudo o que aconteceu, ele se isolou numa caverna e falou, Deus me mata, eu quero morrer. Ele entrou em depressão. Mas olha o que ele fez. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Irmão, está falando assim, Elias era um homem de carne e osso como eu e você, ele tinha sentimento, ele entrou em depressão, mas ele orou para não chover e não choveu 3 anos e meio. Quando a tua oração está ligada com o propósito de Deus, acontece.
Quando a tua oração está ligada com a vontade de Deus, acontece. Tiago 4 fala assim, ó. Tiago 4 fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Ou seja, está falando, a única forma de você pedir e não receber é você pedir mal. Ou seja, não de acordo com a vontade de Deus. Tudo o que você pedir, Mateus 7,7. Mateus 7,7. Olha, ótimo filme, hein, Babs Queiroz. Shirley, assista Quarto de Guerra. Precisa assistir esse filme, Quarto de Guerra. Precisa assistir, anota aí. Precisa assistir esse filme, tá? Mateus 7,7 fala assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Irmão, tá falando aqui, você precisa crer na palavra de Deus, irmão. Se você é cristão, você precisa crer na palavra de Deus. Bata e a porta será aberta. Busque e encontrarão. Pede e recebe. Mano, creia nisso em nome de Jesus. Ah, mas eu pedi e nada aconteceu. Irmão, Elias precisou orar fervorosamente para não chover. Depois, na hora de chover, ele precisou pedir 3 vezes. Ele pediu 3 vezes. Na primeira aconteceu nada, na segunda aconteceu nada, na terceira choveu. Daniel orou 21 dias. 21 dias para ter a resposta do anjo que estava vindo. O problema é que você quer miojo, entendeu? Você quer miojo. Você quer orar e na hora você quer que apareça um anjo na tua frente e fala: vou trazer ele de volta. Você quer orar e quer que apareça um anjo e fala que está liberto. Não. Você precisa crer. Eu vou te dar um testemunho. Eu vou te dar um de vários testemunhos que o Espírito Santo está me trazendo aqui agora. Gente, ó, posso dar um conselho para vocês? Esquece o passado. Deus esqueceu o teu passado. Deus esqueceu o teu passado. Ficar remoendo o que você viveu não te leva para o futuro que Deus deseja. Ficar remoendo o que você viveu não te leva para o futuro que você deseja. Para de remoer o que aconteceu. Eclesiastes fala que não é sábio você olhar o passado como um tempo melhor do que hoje. A gente fica, antigamente era tão bom. Não, isso não é sábio. Você está preso no passado. Você está preso no passado. Meu Deus, gente, quanta ferida. Quanta ferida que o ser humano carrega, que pode ser resolvida no coração. Eu vou te dar um outro testemunho. Meses atrás, chegou um profeta em mim, que eu nunca tinha visto na minha vida. Num retiro que eu fui, muitos de vocês ficaram sabendo desse retiro. E ele falou para mim assim, ó. Ele falou para mim assim: Deus... Gente, vocês estão prestando atenção em mim? Pega isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, presta atenção no que eu estou falando. Não fica com a mente dividida, não. Usa o chat para dar glória a Deus, aleluia, mas presta atenção no que eu estou falando. Estou falando com amor, por bem de vocês. Olha como que Deus pode curar a tua alma e as tuas feridas. Eu estava num retiro, chegou um profeta e me falou assim, ó: Deus está fechando as feridas de rejeição. Deus está fechando as feridas de rejeição. O que os coaches, terapeutas, psicólogos podem fazer? Fazem num processo. Nada contra, irmão. Vamos lá, vamos separar as coisas. Nada contra. Deus usa todas as pessoas. Mas estou dizendo que não precisa. Porque Deus é suficiente. Não fique buscando no homem a resposta que Deus pode te dar. Não fique buscando em profissionais a cura que Deus pode te dar, a menos que Ele tenha te conduzido para isso. Eu quero dizer que não tem problema você ir ao médico, mas primeiro você precisa buscar o médico dos médicos. Quantas vezes eu ia ao médico, mas antes eu orei e não precisei ir no médico? Quantas vezes? Você fica buscando soluções dentro de você para curar os teus problemas, enquanto Deus fala: eu posso curar as tuas feridas. Me busca primeiro. Eu curo as tuas feridas, eu restauro a tua vida. Jesus veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Então você precisa crer que Ele vai te dar uma vida em abundância. Só que para Ele te dar uma vida em abundância, você precisa buscar Ele com fé, de que Ele pode te dar vida em abundância. Quando você ficar remoendo o passado, remoendo a amargura, remoendo o que aconteceu, remoendo como era, irmão, isso não vai te levar para a vida abundante que Deus preparou para você. Porque Ele esqueceu o teu passado e você não está esquecendo.
Não, irmão. Não. Outro testemunho que eu ia dar. Semanas atrás, eu estava com dificuldade de ler a palavra, irmão. Vou confessar para vocês, porque eu sou ser humano também. Eu estava com dificuldade, eu estava sem vontade. Eu pegava para ler, o negócio estava enroscado. Eu lia um capítulo e não entendia nada, já deixava de lado. Sim, eu estava assim. Eu estava assim. Só que aí eu orei. Eu falei, Pai, me dá paixão pela Tua palavra, me dá fogo, me dá sede pela Tua palavra. E orei. 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, orei. Vou te falar o que está acontecendo, irmão. Eu estou lendo 7, 8 capítulos da Bíblia de uma vez só e eu não quero parar. Eu preciso parar por causa do horário, porque eu não quero parar. Eu estou comendo a Bíblia toda. O livro de Números tem 36 capítulos, eu acho. 36 capítulos. Em 3 dias eu estou no 30. E eu vou falar, aprendendo, tendo revelação, sendo transformado. Eu estou comendo a Bíblia. Estou comendo. O que eu fiz? Eu orei. Junto com essa oração da Bíblia, eu comecei a orar para o Pai e falei assim, Pai, me transforma num grande homem de oração. Eu quero ser um grande homem de oração, colocar o joelho no chão e orar, abrir os céus, abrir o mundo espiritual para os céus descerem e para a Tua vontade ser consumada. Me usa como um grande homem de oração, Pai. Me usa. Eu orei também insistentemente sobre isso. Irmão, quando eu coloco o joelho no chão, eu não quero sair. É maravilhoso. É maravilhoso. Você fica tentando lutar sozinho com os seus problemas, você não está entendendo quem pode lutar por você. Jesus já fez o que tinha que fazer, você não tem que fazer mais nada. Você só tem que obedecer. Agora é assim, buscar primeiro o reino dos céus. O restante Deus faz. Meu Deus. Ontem o pai me falou, eu estava no íntimo com ele, no secreto, ele me falou assim, filho, o evangelho não começa com fazer, começa com feito. Você não precisa fazer, já está feito. Não se coloque no jugo da escravidão de novo, não é por obra, agora é pela graça. Agora é pela graça, é meu favor que age na tua vida. Mas para o meu favor agir na tua vida, você precisa orar. Você precisa me buscar. Oh, meu Deus. Abra o entendimento, Senhor. Em nome de Jesus. Irmão, para de batalhar sozinho. Você não está entendendo. Vou te dar outro testemunho. Irmão, teve um dia que eu ia encontrar, foi no meu aniversário. Eu ia encontrar meus pais, meus irmãos, e nós teríamos um momento de lazer em espaço aberto, num campo. Isso foi agora em janeiro. E quando eu vi a previsão do tempo, irmão, era certeza que ia chover. Eu não lembro quanto estava a porcentagem, mas tipo, 90% de chance de chuva, vai chover, vai ter tempestade, e é isso. E eu me lembro que na noite anterior eu falei, Pai, é meu aniversário, Pai. É meu aniversário. Eu sei que todas as coisas são possíveis. Segura a chuva, Pai. Até que eu possa sair do campo, do lugar que eu ia, né? Falei, Pai, segura essa chuva. É um momento de lazer. Eu quero ter essa diversão com a minha família. Eu quero ter. Eu quero ter, Pai. Segura essa chuva. E eu pedi com uma fé de que Ele estava me ouvindo, irmão. Uma fé de que Ele estava me ouvindo. Você tem que entender que Deus é teu Pai, e como teu Pai, Ele te ama nos pequenos detalhes. Ele não cuida só do que é grandioso, Ele cuida do mimo. Ele te mima e você nem percebe. Aquela comidinha na tua geladeira que você adora. E você acha que foi você que comprou. Meu irmão, Ele te deu recursos para comprar, porque Ele sabe que você gosta. Oh, meu Deus. Eu oro para que você possa entender o quanto Ele te ama, viu? E aconteceu que naquele dia eu fiquei até 4h30, 5 horas da tarde em um campo de céu aberto e sol. Quando eu entrei no carro, irmão, o céu caiu. Uma tempestade de vento, de chuva, como eu raramente vejo. Quando eu entrei no carro, às 5 horas da tarde, caiu a tempestade imediatamente. Quem é carnal vai falar, coincidência. Quem é espiritual sabe o que Deus faz. Imagina, Ele moveu os céus por tua causa. Irmão, não moveu os céus de Elias?
A palavra está falando que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que nós, era ser humano como nós. Ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover. Eu não estou dizendo que eu tenho poder de parar os céus. Eu estou dizendo que a minha oração, se estiver de acordo com o coração de Deus, Ele faz. Isso eu estou dizendo. A oração de Elias era propósito de Deus que não chovesse. Deus falou, tem um homem lá orando por isso e faz sentido, eu quero que isso aconteça. Pá, parou a chuva. Quando você ora de acordo com a vontade de Deus, Ele faz. Eu vou te falar, questão de chuva, eu tenho mais pelo menos 2 depoimentos iguais. No ano passado eu fui no zoológico com a minha filha e com a minha esposa, e a previsão também era de chuva, e nós oramos. Quando nós chegamos no zoológico, paramos o carro, começou a pingar. Pingou no carro, no para-brisa, pingou. Aí eu falei, pai, a gente acabou de chegar. Aí nós falamos, pai, em nome de Jesus, segura essa chuva. Nós raramente temos esses momentos assim, agora a gente está aqui com a nossa filha, a gente quer ter esse lazer com ela. Irmão, parou a chuva, o céu abriu, saiu o sol. Irmão, diante de Jesus eu te falo, quando nós voltamos e entramos no carro, a tempestade caiu. No final da tarde, quando nós fechamos a porta do carro, começou a pingar. Não foi 1 minuto depois, não foi 5 minutos, não, foi na hora que nós entramos, pingou e choveu. Eu estou te dizendo o seguinte, o Pai te ama. Quando você pede algo, Ele olha o que você está pedindo e Ele fala, não tem problema segurar a chuva aqui, eu vou fazer o agrado do meu filho porque eu amo ele. Agora, se tiver alguém na seca pedindo chuva, eu creio que Deus vai ponderar, vai falar, filho, eu preciso atender o teu irmão aqui, que está pedindo essa chuva. Eu creio que Deus, Ele pondera os pedidos. Só que se você é ousado, eu vou te falar, são poucos os ousados que pedem e creem. São poucos os ousados que pedem e creem. Outro testemunho. Eu estava nesse mesmo campo, esses dias, com meu pai e com os meus irmãos, fazendo uma atividade ao ar livre. E quando eu cheguei nesse campo, tinha um carro tocando funk muito alto. Aqueles carros que quer que todo mundo escuta o que você está ouvindo, sabe? Coloca no último volume, deixa o porta-mala aberto e coloca o funkão. E era aqueles funk bem horrível. É que tem funk que a letra você consegue suportar, mas era letra pornográfica, era terrível. E o Espírito Santo começou a ficar muito entristecido dentro de mim e falou, vamos embora, eu não quero ficar aqui. Eu tinha acabado de chegar, eu tinha programado, eu moro distante dos meus pais, eu viajei para estar naquele lugar e quando eu cheguei tinha esse carro lá. Aí eu falei, meu Deus. Eu nem consegui fazer nada, porque começou a me incomodar muito rápido, o Espírito Santo falou, eu não quero ficar aqui. E eu comecei a... Quando você vai convivendo com o Espírito Santo, você vai tendo... Quando você vai buscando Ele, né? Conviver, você convive. Se você aceitou Jesus, Ele está em você. Mas quando você busca Ele, você começa a ter consciência da presença dEle. E você sente quando Ele está se entristecendo, porque aquela letra era pornográfica, era demoníaca. E eu expus o Espírito Santo a um lugar que Ele não queria dar. Aí eu cheguei no meu pai, nos meus irmãos, eu falei, eu preciso ir embora, eu não posso ficar aqui. E eu tinha orado da mesma forma para não chover, e não estava chovendo. Era previsão de chuva, da mesma forma que da outra vez, só que não estava chovendo. Não estava. E aí eu falei, eu vou precisar ir embora. Só que eu estava sem carro, eu estava de carona com eles. E eles não queriam ir embora, porque falou, pô, a gente combinou de ficar aqui, né, e tal. Eu falei, tá bom, então eu vou entrar dentro do carro. Eu entrei dentro do carro. Fechei a porta, coloquei um louvor, ficou eu, o louvor e o Espírito Santo lá. Aí eu senti o Espírito Santo se alegrando, aquela coisa estranha na minha alma, aquele sentimento estranho começou a dissipar e eu fui envolvido por uma atmosfera de alegria. Eu fiquei dentro do carro de vidro fechado para não ouvir o funk e comecei a ouvir o louvor. Aí eu falei assim, ó, irmão, creia se você quiser. Eu falei assim, pai, faz chover. Faz chover porque eu quero ir embora. Faz cair o mundo, porque essa atividade ao ar livre não dá pra fazer na chuva. Eu falei, faz chover. Irmão, diante de Jesus eu te falo. Deu talvez menos de 5 minutos. 2 minutinhos. Começou a pingar no para-brisa. Começou a pingar. Até gravei, eu falei, amor, olha isso daqui. Eu acabei de olhar pra chover e tá chovendo. Eu sei que tem gente que tá seca espiritualmente que não consegue achar mais uma coincidência. Tudo coincidência. Não, quem é espiritual já está entendendo. Você precisa entender que os olhos do Pai nunca se desviam de você. Os olhos do Pai não se desviam de você. Ele te ama, Ele te mima. Você é o filho dele, você não está entendendo.
Você não é um filho bastardo, apartado, que ele visita de vez em quando. Você não conhece o pai. O pai, ele cuida de você nos pequenos detalhes, meu irmão. Em tudo. Ele te ama, ele mima você, ele quer ver a tua alegria. Ele quer ver a tua alegria. Um pai quer ver a alegria do filho. Aí, olha só, começou a pingar. Só que parou. Parou de chover. Eu falei, pai, eu tinha certeza que você tinha mandado a chuva. Deu uns minutinhos, eu saí do carro. Irmão, cadê o carro com funk? Cadê o carro? Começou a pingar, o cara fechou o porta-malas e foi embora. E Deus parou a chuva. Aí eu saí do carro, eu saí do carro que eu tava, o carro com funk não tava mais lá, e Deus falou assim, filho, você veio aqui para se divertir. Eu não vou mandar chuva, eu só tirei o carro daqui, agora você vai e se diverte. Meu Deus, irmão. Agora você vai e se diverte. Eu pedi a chuva, mas Deus falou, não, eu vou fazer melhor. Você veio para se divertir? Eu não quero que meu filho não se divirta. Então eu vou mandar a chuva só para afastar aquilo que está te afastando da diversão. O carro foi embora. Eu fiquei lá, me divertindo com a minha família. Eu tinha viajado para ir lá. Imagina você ir para um lugar e você não poder se divertir porque tem um carro lá e enfim. Você está entendendo como Deus te ama, irmão? Só que você precisa pedir. Você precisa crer. Você está entendendo? Começa a pedir para Deus, a partir de hoje, experiências como essa. E Ele vai te dar. Eu sei que Ele vai te dar experiências. Em que você vai poder falar assim, ó, pai, eu tenho certeza que foi você, obrigado. Agora eu sei que o Senhor me ama de verdade. Peça para Ele experiências, irmão. Não tem problema nenhum, Ele vai fazer com prazer. Ah, meu irmão. Você só precisa abrir a boca e crer. O problema é que você fica distraído, tentando resolver tudo sozinho. Você não resolve nada, meu irmão. O que resolve é o seu joelho no chão. Você tem que entender isso. Oração. Qualquer área da tua vida resolve com oração. Eu tenho convicção disso que eu estou te falando. Todas as áreas da tua vida se resolvem com oração. Você está entendendo? Amém, meu irmão? Deus falou com alguém aqui hoje? Fala aí. Meu Deus.